Olá, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e alegria do Senhor Jesus ao seu coração. Que bom que nós podemos nos encontrar neste primeiro dia da semana para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. É um dia esperado por todos nós, poder começar a semana adorando ao Senhor, louvando o seu nome e nos sentindo mais perto, né? Diante desse contexto de distanciamento, nós nos sentimos mais perto quando nos conectamos no nosso culto para adorar a Deus. Então é bom nos aproximar de você e juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Quero convidar você para orarmos juntos agora. Senhor nosso Deus e Pai, seja engrandecido o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A sua bondade se revela no fato que o Senhor nos dá mais este dia de vida e a rica oportunidade de juntos adorar-te, bendizer-te e sermos ministrados pela tua palavra. Receba o nosso culto, receba a adoração que dedicamos a ti e abençoe o teu povo que nos acompanha nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, para louvor da tua glória. Amém, amém. Fica bem ao justo cantar louvores a Deus. Fomos criados para adorar a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse momento, junto com o nosso irmão Leonardo, vamos adorar ao Senhor com a melhor da nossa expressão, pois Ele é digno de ser adorado. Louvemos ao Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só a Trindade Santa é digno de louvor, é digna de louvor e de adoração. Por isso, dedicamos o nosso ser, a nossa mente, nosso coração, rendidos ao Senhor, frutos dos nossos lábios que confessam quem Ele é, a sua grandeza e os seus feitos no decurso da história. Louvado seja o Senhor. Nós queremos render graças a Deus, porque Ele também é Deus provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que supre
as nossas necessidades, e Ele tem suprido as nossas necessidades como igreja, Ele tem suprido suas necessidades, e por isso vai aqui a nossa gratidão ao Senhor. E quero também agradecer, porque nesse período de reforma que nós tivemos aqui no templo, irmãos e irmãs se comprometeram com suas contribuições. E pela graça de Deus, esse mês é o mês em que nós iremos pagar a última parcela da reforma. Aleluia! Louvado seja Deus pela bênção do Senhor, pela sua contribuição. Conseguimos, né, mais uma etapa de reforma do nosso templo, e este mês concluiremos o pagamento. Por isso, com gratidão pela sua contribuição, quero encorajá-lo, incentivá-lo. Se você ainda não fez a sua contribuição, faça esse mês. Nós iremos precisar para honrar o compromisso desse mês, tá bom? Gratidão, e Deus abençoe a sua vida, suprindo cada vez mais na sua caminhada. Nós, na quarta-feira, teremos live do refrigério. Semana que vem, nós não teremos um convidado. Estaremos eu e você. Estaremos num tempo de oração e uma palavra do Senhor que será ministrada ao seu coração. Então, quarta-feira, às 19 horas, estaremos juntos na live do refrigério. Teremos também o relógio de oração. Na verdade, temos o relógio de oração. Tem sido uma bênção. Fique firme, não desanime da oração. A Bíblia fala perseverar em oração. Temos uma tendência a começar animado em relação à oração, à leitura da palavra, e vão passando o tempo, temos uma tendência a desanimar. Eu quero encorajar você, quero encorajá-los a perseverar, a continuar firme em oração e na leitura da boa palavra de Deus, alimentos para a nossa alma, luz para a nossa mente e fervor para o nosso coração, tá bom? Muito bem. Temos um culto infantil que carinhosamente tem sido preparado para as nossas crianças. Então aproveite bem com as suas crianças e compartilhe com outros o culto infantil. E domingo que vem, coloque aí, preste bem atenção, próximo domingo celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Então todos os domingos são especiais, então domingo que vem será ainda mais especial, porque nos reuniremos em torno da mesa para lembrar a vida, a morte, ressurreição e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem, são esses os avisos. Tem um rapaz aqui querendo falar, eu acho que tem alguma conversa aí para a gente. Graça e paz, meus amados irmãos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assim como o nosso pastor falou, da perseverança, de estarmos firmes, de continuarmos firmes. Na próxima quarta-feira, estaremos celebrando o Dia do Pastor. E queremos trazer exatamente essa palavra de fé, essa palavra de firmeza, essa palavra de perseverança ao nosso pastor Drailton. Representando o conselho, representando toda a igreja, representando também os nossos queridos e amados irmãos e o conselho de Josimeira, queremos homenagear o nosso pastor. Em tempos difíceis, em tempo de pandemia, tem sido muito mais desafiador para os pastores. E graças a Deus pelo nosso relógio de oração, pelos irmãos que têm orado pelos pastores, pelas famílias dos pastores. E Deus assim tem restaurado, tem renovado, tem abençoado aquele que tem aqui na terra dado todo o cuidado, toda a atenção, dirigindo o rebanho do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Drailton. Uma frase que eu gosto de dizer para ele e que eu acredito que todos nós podemos dizer: um pastor amigo, um amigo pastor. Assim ele tem sido e tem se manifestado na vida de muitos e na vida de muitas famílias. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua família. Neste momento queremos orar pelo pastor Drailton e representando também assim todos os outros pastores e homenageando os outros pastores. Nós temos vários outros, não vamos citar os nomes para não esquecermos de alguns, como o pastor sempre fala. Mas louvamos a Deus pela vida e pelo dia do pastor. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o seu santo nome. Amém. Graças damos ao Senhor pelo tempo que o pastor Drailton tem dedicado à sua obra nesta igreja. Amém. Graças rendemos ao Senhor em tempos difíceis, tempos desafiadores, diferentes, ó Pai, diante dessa pandemia,
pela vida dos pastores, ó Deus, no Brasil e no mundo. Amém. Louvamos ao Senhor por esse ministério e por esse chamado especial. Amém. E pedimos, ó Deus, por sua vida, pela sua família, Amém. que o Senhor esteja cuidando do seu coração, Tua graça, fortalecendo, bondade, misericórdia. dando a sabedoria, ó Pai, Amém. a direção que só o Espírito Santo do Senhor pode dar. Amém. Em nome de Jesus, declaramos sobre ele, sobre a sua família, sobre a nossa igreja local e sobre a igreja do Senhor, a sua bênção, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por sua vida, Amém. nosso querido pastor. Obrigado, obrigado. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Minha gratidão, então, ao Conselho da Igreja, a IPI de Cuiabá, Conselho da IPI de Jucimeira, IPI de Jucimeira, a todos os queridos irmãos e irmãs, né, pelo apoio, pelo encorajamento, pelo incentivo, pelo respeito e o amor que sempre demonstraram comigo no decurso do meu ministério aqui em Cuiabá. É bom contar com o carinho, o respeito, a amizade de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela homenagem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por todas as coisas. Vamos adorá-lo, bendizê-lo, vamos expressar nossa gratidão ao Senhor por quem Ele é e por tudo que Ele fez, cantando canções de adoração ao seu santo nome. Cante nosso Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga a Ele, aleluia. Nessa noite
a meditar na palavra, como diz em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22 ao 35, que fala sobre Jesus andar sobre as águas. Eu quero te convidar a pensar, o mar ele pode até não nos submergir, isso não é uma certeza, mas é certo que as mãos do nosso Senhor, Ele estará sempre presente para nos ajudar, sempre presente para nos dar apoio, para nos tirar das águas, e é uma constância. A música diz: o mar pode me submergir, mas nosso Deus está presente. E na palavra de Deus, em Mateus 14, fala sobre Pedro, como quando ele começa a afundar, ele começa a gritar e pedir socorro ao nosso Deus, como se o nosso Senhor estivesse distante. E a palavra diz bem claramente que o Senhor não correu, Ele estendeu as mãos para ajudar Pedro. Então o Senhor está sempre presente. Nós nunca estaremos distantes demais para que as mãos do nosso Deus estejam sempre próximas a nos auxiliar. Então eu quero te convidar nessa noite, aonde você estiver, na sua casa, nos hospitais, se você estiver assistindo hoje no domingo ou depois, a cantar que se o mar por algum motivo te submergir, nós temos ao nosso Deus ao lado para nos auxiliar e nos trazer à tona para respirar novamente. Então cante isso mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és para mim, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pela última vez, aleluias. Amém. Continuando em Lucas 15, nós temos a história 15, 11, 32, ele diz a história sobre o filho pródigo. Quero te convidar mais uma vez a entender como é estar na presença do nosso Deus. Confiar no agir de Deus em meio à tempestade demanda algumas atitudes nossas, sabe? Nos demanda intimidade com Deus. Demanda que nós possamos reconhecer o prazer de estar com Ele. Demanda que nós possamos se alegrar na presença do Senhor e saber que a nossa motivação vem de Deus. E para que isso possa acontecer, nós temos que buscar a presença constante do nosso Deus, que a vitória vem estando ao lado do Senhor, estando na casa do Pai. Então cante mais uma vez nessa noite. Eu sinto falta da sua voz, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai,
meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu sinto falta sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Louvado seja Deus. Recupere perdas inaceitáveis. Recupere perdas inaceitáveis. Esse é o tema, a palavra que eu quero compartilhar com você, a partir do texto de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Lucas, no capítulo 15, os versos de 8 a 10, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Boa, santa e preciosa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, te louvamos pela tua palavra que está diante de nós. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor vá ou venha ao encontro das nossas necessidades nesta ocasião. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, por tua graça e misericórdia, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recupere perdas inaceitáveis. Esse tema é muito interessante porque perder é sempre uma experiência desagradável. Perder dói. Perder incomoda. E foi Dr. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, quem já disse que todo homem busca o prazer e foge da dor. Sendo assim, nenhum de nós, em sã consciência,
deseja perder algo. No primeiro, no meio ou em última instância, perder sempre é algo que vai nos incomodar. Mas é preciso que eu e você aprendamos que a perda faz parte da vida, faz parte do viver, da nossa existência. Existem algumas perdas que são, inclusive, recuperáveis. Mas apesar de elas serem recuperáveis e ter sido desconfortável no primeiro momento, né, quando perdemos, não vale a pena envidar muitos esforços para recuperar. Por exemplo, um trabalho que enquanto você estava lá, você estava, mas já estava incomodado, já estava insatisfeito, já estava indisposto, já estava pensando em algo, pensando em sair, e de repente você teve a notícia que foi demitido. Então, foi desagradável a experiência, mas depois passou, você fala, olha, eu já estava querendo sair mesmo. Ou seja, você nem se esforça para argumentar, porque poderia até ser recuperável com a negociação, com a conversa, mas para você foi bom, não é? Desagradável, mas depois você refletiu, viu que valeria a pena. De repente também um negócio que você estava envolvido e querendo fechar, mas apesar de estar envolvido, querendo fechar aquele negócio, no fundo você percebia que aquilo poderia te trazer um problema maior lá na frente. E de repente você perdeu aquela negociação, não deu certo. Você sentiu no primeiro momento, mas depois você fala, sabe de uma coisa? Foi melhor, não vou nem tentar, não vou nem investir, né, para recuperar. Né? Também um relacionamento. Uma pessoa com quem você estava envolvida e de repente estava tendo tantos desgastes, tantos desencontros, estava sendo difícil, mas você não conseguia sair e por alguma razão você perdeu aquele relacionamento. Você sentiu o momento da perda e se desgastou por um período, mas em sã consciência depois você reflete e fala, olha, realmente foi melhor assim, realmente não ia dar certo, eu estava sofrendo e fazendo sofrer. Então, apesar de poder ser algo que poderia ser recuperado, você percebe que não vale a pena investir em envidar esforços para recuperar. Mas também existem algumas perdas que são irrecuperáveis. E essas são difíceis de lidar com elas. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido. Ah, que experiência dura, experiência difícil. Eu já vivi essa experiência, a dor, não é, de ter perdido alguém, o meu pai, meu tio, avó, amigos. E realmente é uma experiência difícil que dói o coração e nós não temos o que fazer para recuperar. Essa semana nós tivemos a perda de uma querida irmã da IPI de Jucimeira, nossa irmã Francisca, muito querida. E eu quero externar aqui meus sentimentos, minhas condolências aos nossos amados irmãos da IPI de Jucimeira. Nos conforta, nos alenta saber que aqueles que morrem em Cristo, com Cristo, permanecerão e um dia nós nos encontraremos com elas. Mas nós não temos o que fazer, não é, quando se trata da perda de um ente querido. É uma perda irrecuperável. A outra perda irrecuperável é quando alguém sofre um acidente e perde um dos seus membros. Algumas situações dá para recuperar, mas em algumas situações não tem como recuperar. E também é muito difícil lidar com isso. Pessoas valentes que reagem, né, e superam, e vida que segue, e precisa aprender a lidar, não é, com aquela falta. Seja alguém que perde um ente querido, seja alguém que perde um membro, é uma dor grande, mas é necessário aprender a lidar. E aí é a graça de Deus, né, enquanto o tempo passa, Deus confortando, consolando, ajudando, para essa pessoa aprender a lidar com essa situação. Mas existem algumas perdas que elas são recuperáveis e inaceitáveis. Perdas que são inaceitáveis. E a boa notícia é que essas perdas que são inaceitáveis, elas são recuperáveis. Nós podemos rever, nós podemos recuperar. E aí é quando nós refletimos o texto que nós lemos nesta noite. Nós lemos a parábola da dracma perdida, que fala de uma mulher que tinha guardado, reservado 10 dracmas. E essas 10 dracmas representavam a economia daquela mulher ao longo da sua história.
Certamente ela ganhava e do que ganhava ela se mantinha com uma parte, mas tirava uma outra parte, guardando, preservando para algum projeto, para alguma necessidade maior. E o texto nos informa que aquela mulher perdeu uma dracma, ela tinha 10. E a dracma, moeda romana, que tinha um valor semelhante à moeda, dracma, moeda grega, que tinha um valor semelhante à moeda romana, o denário, que correspondia a um dia de trabalho intenso de um trabalhador. E, portanto, aquela moeda valia muito para aquela mulher, porque ela sabia o quanto que havia trabalhado, não é, para poder fazer aquela reserva, ela sabia o quanto que ela precisava trabalhar durante o dia para ganhar uma moeda daquela, e de repente aquela mulher se vê perdendo uma moeda que corresponde a 10% de tudo que ela tinha. A 10ª parte foi perdida naquele momento. Então aquela mulher percebeu que tratava-se de uma perda grande, tratava-se de algo importante, mas ela percebeu algo interessante, que ela poderia recuperar. Ela não ficou parada, mas ela envidou todos os esforços necessários para recuperar aquela moeda que ela tinha perdido. O texto que nós lemos diz que ela acendeu a candeia. Certamente no contexto não era como o nosso, que tinha energia elétrica, tinha a lâmpada, né, incandescente. Ela então no escuro não conseguiria achar, ela então acendeu a candeia. E diz o texto que ela varreu a casa e atentamente, diligentemente, dedicadamente, ela pôs-se a procurar. Fico imaginando num contexto da Palestina antiga, um contexto pobre daquela mulher, uma casa simples, de chão batido, aquela mulher agora se ajoelha ali na poeira e procura diligentemente, atentamente em todos os lugares, primeiro nos lugares mais prováveis. E aí você sabe, quando a gente perde algo, a gente começa a procurar em algum lugar onde a gente acha que poderia estar. E quando não está naqueles lugares que a gente acha que poderia estar, a gente começa a procurar nos lugares mais improváveis, né? Que a gente jamais imaginaria que poderia estar. Penso que aquela mulher fez isso, procurou atentamente, até que ela pudesse encontrar a sua moeda. E aí, refletindo esse texto, à luz do nosso tema, recupere perdas inaceitáveis, a pergunta que não quer calar para nós nesta noite é: o que recuperar quando perdido? O que devemos envidar esforços para recuperar quando por alguma razão nós perdemos na caminhada? E eu quero destacar para você 4 coisas que nós devemos envidar todos os esforços para recuperar, se porventura nós havemos perdido, ok? A primeira coisa que precisamos recuperar é: recupere a motivação para vencer. Sim, é necessário que diante de uma perda se recupere a motivação para vencer. Nós já aprendemos que motivação é o motivo no qual se baseia uma ação. É o motivo que nós precisamos para agir, para ter uma iniciativa, para ter uma atitude. Então, geralmente quando nós perdemos algo, nós temos uma tendência de desanimar, de se desmotivar, de se entristecer. E olhamos para aquela perda como se fosse uma derrota da nossa vida, como se fosse o fracasso da nossa vida, e vemos aquela experiência e pensamos a nosso respeito. Então, somos um fracassado, somos um derrotado, e aí nos desmotivamos, não acreditamos que é possível seguir em frente, superar os desafios e vencer todas as dificuldades para alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Então, quando nós perdemos a motivação ou as motivações, é necessário envidarmos esforços para recuperar a motivação, para seguir em frente e para vencer os desafios e realizar os objetivos e os nossos sonhos. Nós nos vemos fracassados diante dessa experiência, e aí eu quero lembrar para você que um fracasso que nós temos no empreendimento, num relacionamento, num trabalho, seja em que for
a área da nossa vida, não nos torna uma pessoa fracassada. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é fracassado porque não deu certo um trabalho, porque perdeu um trabalho. Você não é um fracassado porque não deu certo um projeto. Você não é um fracassado porque um relacionamento não deu certo. Você não é um fracassado por alguma perda que você teve. Simplesmente você viveu uma experiência de fracasso. E acredite, se olharmos atentamente, devidamente, com fé e esperança, essa experiência de fracasso aparente pode ser para você força e ânimo para o sucesso que lhe aguarda no futuro. Então, em nome de Jesus, recupere a motivação para vencer. Foi Robert Schuller, um escritor norte-americano, quem disse que sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então hoje é o dia que você precisa se esforçar, se motivar, se levantar, fazer o que você pode fazer para recuperar a sua motivação e seguir em frente. E aí eu quero sugerir a você que você faça então uma lista de alguns motivos para que você possa se movimentar. Quais os motivos que você tem para seguir em frente, para continuar, para encarar os desafios, para vencer? Então anote aí, para alguns, a própria vontade de viver, vontade de realizar, de fazer algo. Para outros, o motivo é a família, que tem o que deseja fazer pela família. Para outros, o motivo é um grande projeto, um sonho que tem para realizar. Enfim, o que é motivo para um, pode não ser motivo para outro. Mas todos nós precisamos recuperar a motivação para seguir em frente e para vencer o que precisa ser vencido em nome daquilo que precisamos fazer, realizar e viver. Foi Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, que disse que os sentidos variam de pessoas para pessoa, mas é importante que cada pessoa tenha o seu sentido na vida, que cada pessoa tenha algo pelo qual vale a pena viver, pelo qual vale a pena agir, pelo qual vale a pena trabalhar, pelo qual vale a pena se movimentar. Então pense quais são os motivos que você tem para continuar lutando, para continuar vencendo, para alcançar o seu objetivo, os seus sonhos, para seguir em frente. Então, recupere, meu irmão, recupere, minha irmã, a sua motivação para vencer é necessária. Segundo lugar, é preciso recuperar o prazer de conviver. Sim, recupere o prazer de conviver. Se por alguma razão, na sua caminhada, nos seus relacionamentos, você perdeu o prazer de conviver, de se relacionar com algumas pessoas. E quando nós falamos aprenda ou recupere o prazer de conviver, a palavra conviver já se explica que é viver com. Está se referindo ao fato de que vivemos com alguém. Nós não vivemos isoladamente, nós vivemos na relação com outros. Já disse John Jones, um escritor americano também, que nós não somos uma ilha para vivermos isoladamente. Nós somos criados para viver relacionamentos. Nós somos criados para viver em comunidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é relacionamento. Ele eternamente se relaciona. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele nos criou para vivermos relacionamento com Ele, mas também Ele nos criou para vivermos em relacionamento com outras pessoas. Possa ser que você já teve um bom relacionamento com seu cônjuge, mas foram surgindo tantas dificuldades e de repente o relacionamento está desgastado e já não tem mais prazer. Possa ser que você já teve bons relacionamentos com seus filhos, com seu pai, mas por alguma razão foram havendo situações e foram se distanciando e a convivência já não está tão prazerosa como um dia já foi. Talvez você teve convivências agradáveis com amigos queridos, tinha prazer de se encontrar e de fazer tantas coisas juntos, mas algumas coisas aconteceram e você por alguma razão pode ter perdido o prazer de conviver.
conviver com alguém é tão importante, é tão precioso, é tão especial, que eu e você, a gente não pode se acostumar ou se acomodar pura e simplesmente por conviver, só por conviver. É necessário resgatar, recuperar o prazer de conviver. Um dia você já teve muito prazer na relação com seu cônjuge, certamente em conviver. Um dia você já teve muito prazer na convivência com seus amigos. Um dia já teve muito prazer na convivência com seus irmãos, com seus pais. Um dia você já teve muito prazer na convivência com várias pessoas. E eu quero ajudar você a refletir. O que é que foi acontecendo que fez com que você fosse perdendo o prazer de conviver? Mas não só isso, eu quero encorajá-lo, incentivá-lo, assim como a mulher envidou todos os esforços para recuperar sua dracma perdida, porque era algo de grande valor. Eu quero encorajar você a não se acomodar. Eu quero encorajar você a investir todos os seus esforços para que a convivência que você tem na sua família, com seus amigos, no ambiente de trabalho, seja uma convivência agradável. É possível recuperar essa convivência agradável. É possível recuperar o prazer de conviver no ambiente de família, no ambiente com os amigos. É possível recuperar o prazer de conviver, inclusive, com a igreja. Não é? Possa ser que caminhou bastante com a igreja e por alguns desencontros começou a perder a motivação, a alegria, o prazer de conviver com a igreja. Eu quero encorajar você a não se acomodar com isso, a não aceitar isso, porque aceitar essa perda é perder muito. É perder algo que pode trazer maiores prejuízos no futuro. É perder algo que pode fazer com que a vida perca o sabor, perca o brilho, perca a beleza. Então, em nome de Jesus, invista para recuperar o prazer de conviver com as pessoas do seu ambiente, do seu ciclo de relacionamento, e assim a vida será mais agradável, a vida será mais prazerosa quando a convivência for agradável, também for prazerosa. Nós já ouvimos falar da síndrome que a grama do vizinho é mais verde, né? Já ouviram falar sobre isso? Tem até um livro que fala sobre isso aí, que a gente tende a sempre pensar que a grama do vizinho é mais verde. E nós precisamos lembrar, né, que nem sempre é verdade. E aí, quando nós pensamos que a grama do vizinho é mais verde, nós temos uma tendência a querer valorizar o que o outro tem e deixar de valorizar o que nós temos. Nós temos uma tendência, inclusive, a querer pular o muro, né? E é um risco muito grande, né? E não devemos fazer assim. Qual é, então, a orientação? A orientação para nós é, ao invés de ficar preocupado em olhar para a grama do vizinho, em querer pular o muro, nós precisamos investir na nossa grama. Precisamos investir no nosso relacionamento, precisamos investir na nossa família, precisamos investir nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, precisamos investir nas nossas convivências para que elas se tornem mais agradáveis. Então, o que é que você pode fazer para que o seu ciclo de relacionamentos seja mais agradável, mais prazeroso? Então, não desista ou não se acomode, mas invista para recuperar o prazer de conviver. Floresça onde você está plantado, né? Tem um livro que fala exatamente sobre isso. Floresça onde você está. E aí você pode fazer o melhor que é possível ser feito com os recursos que você tem, onde você está. Faça o melhor que você pode fazer com os recursos que você tem, onde você está, e recupere então o prazer, a alegria da convivência. E em terceiro lugar, é preciso recuperar a intimidade com Deus. Sim, é preciso que recuperemos a nossa intimidade com o nosso Deus. Tem um cântico de Ademar de Campos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Olha que maravilha, que bênção, que privilégio. Já parou para pensar sobre isso? Ser amigo de Deus. E isso é plenamente possível, ter intimidade com Deus, se relacionar com o Senhor, conhecer ao Senhor, já que já somos totalmente conhecidos por Ele, nós conhecermos mais e andarmos na Sua presença e gozar da intimidade com o Senhor. Abraão foi este homem, entre outros, e inclusive Abraão foi chamado de amigo de Deus.
Jesus falou, já não vos chamo servos, porque tudo quanto o Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vós, mas eu vos chamo de amigos. E Jesus falou, vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando fazer. Então, querido irmão, querida irmã, se na caminhada, por alguma razão, você foi se distanciando do Pai, foi se distanciando de Deus, foi perdendo a intimidade, foi perdendo a comunhão, foi perdendo o relacionamento íntimo, amigável, próximo com o Senhor, não se acomode, não se aceite, não aceite, decida investir para recuperar a sua intimidade com o Senhor. Esse Deus maravilhoso que, na linguagem do filósofo Agostinho de Hipona, o filósofo africano, nas suas confissões ele diz que Deus é o sumo bem, é o bem de onde procede todos os outros bens, é esse Deus. Deus que, na linguagem do filósofo Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, é o motor imóvel, é aquele que move tudo e não é movido por nada, é aquele que é a causa da qual todas as outras coisas são consequências. E aí, esse Deus é o Deus que é indescritível em sua grandeza. É o Deus que o outro filósofo, René Descartes, diz que era a perfeição, o ser perfeito, que ao nos criar, colocou em nós a ideia da perfeição e, portanto, somente Ele, em sua perfeição, poderia ter criado alguém como eu e como você. É o Deus que Ele mesmo se revela nas Escrituras Sagradas como o Eu Sou, o grande Eu Sou, aquele que é, e Ele diz, fora de mim não há outro. É o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que o céu é o seu trono, que a terra é o estrado dos seus pés, que conhece tudo que se passa no universo e tem o universo na palma de suas mãos. É o Deus que, apesar da sua grandeza, da sua glória, Ele se importa comigo, se importa com você. É o Deus que, apesar da sua grandeza, decidiu se fazer um de nós, se encarnou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viveu entre nós, se aproximou de nós e nos atraiu para Ele mesmo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, faça uma autoavaliação e reflita, você perdeu a sua intimidade com o Senhor, você perdeu o seu relacionamento com o Senhor, você já não tem tido a mesma intimidade e proximidade com o Senhor, o seu Deus. Não se acomode, não aceite, mas decida hoje investir em recuperar a sua intimidade com o Senhor nosso Deus. Foi o evangelista Lucas que registrou o que disse o apóstolo Paulo: nele vivemos, existimos, nos movemos, como disseram alguns dos poetas, somos dele feituras. Ah, que maravilha, que privilégio, é a criatura ter intimidade com o Criador, é o filho ter intimidade com o Pai, é um amigo ter intimidade com um amigo, é o Todo-Poderoso, é aquele que é finito, tem intimidade com o infinito, com o eterno. E, portanto, eu e você, nós, temos o privilégio de, por meio do Senhor Jesus, Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por meio de Jesus, nós podemos ter intimidade, amizade com Deus, o nosso Pai. Então, recupere, invista em recuperar o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que você pensasse, o que é que aconteceu? O que é que foi acontecendo na caminhada? Que você foi perdendo a intimidade com o Pai. Lembrei-me agora do que disse o Senhor Jesus, falando na ilha de Patmos a João, quando se dirigiu à igreja em Éfeso. Está lá em Apocalipse 2,5, quando o Senhor Jesus falou para aquela igreja: lembra-te, pois, onde tu caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que é que aconteceu? Lembre, o que é que foi acontecendo? O que é que foi tomando o espaço de Deus na sua vida? O que é que foi tomando o tempo de Deus na sua vida? O que é que foi tomando, não é, a presença de Deus? Não é? O que é que foi fazendo com que você fosse se distanciando? Seja lá o que aconteceu, hoje o Senhor chama você e a mim, o Senhor nos chama para estarmos mais próximos dEle.
E, portanto, disponha nesse momento o seu coração e decida investir em oração, leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, em louvor e adoração a Deus, ouvindo louvores que engrandecem ao Senhor, também louvando, cantando louvores a Deus, dedicando tempo na meditação, alimentando o seu coração com a palavra de Deus e orando. E eu tenho certeza que nessa caminhada você vai recuperar a sua intimidade com o Senhor nosso Deus. E eis a base para o sucesso de todas as outras áreas da sua vida, é você e eu andarmos em intimidade com o nosso Deus. E, por fim, eu quero incentivar você a recuperar a alegria de viver. É claro que se você recuperar, não é, o prazer, a motivação para vencer, se você recuperar o prazer de conviver com as pessoas, se você recuperar a intimidade com Deus, sim, você vai recuperar também a alegria de viver. Né? Precisamos lembrar que apesar de alguns momentos difíceis, que apesar de algumas experiências que nem sempre são agradáveis, de alguns projetos que nem sempre conseguimos realizar, que apesar de algumas frustrações, de algumas decepções, de algumas dores que passamos, é preciso lembrar que todo sofrimento, que toda dor, ela passa, ela passará. Não é? A palavra do Senhor já nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, está nos ensinando que o choro ou o sofrimento é um tempo, é uma ação, mas vai passar e o tempo de se alegrar vai chegar. Nos informa a palavra que depois da tempestade, depois de momentos difíceis, de sofrimento, de dor, de frustração, vem a bonança, ou seja, depois do momento de frustração e de sofrimento, vem uma nova oportunidade na sua vida. Tenho falado sempre que depois que se atravessa o deserto, é preciso perceber a terra prometida. Ou seja, nós precisamos lembrar nos momentos difíceis que aquele momento, que aquela experiência não é o fim de tudo, não é o fim de todas as coisas. Existe um novo dia, existe um novo tempo, existe um novo momento de Deus para a sua vida. Por isso, recupere a alegria de viver. A tristeza é por um momento e é necessário, na psicologia chama-se o tempo do luto. Não é? Nós precisamos viver o luto, seja o luto de ter perdido alguém, seja o luto de um projeto que não deu certo, seja o luto de qualquer experiência que nos contrariou. É preciso viver de fato aquele momento de sentir o sofrimento, a angústia, a dor, faz parte. Mas nós não podemos permanecer no luto, não podemos continuar no luto. É preciso, recuperando em Deus o ânimo, a motivação, recuperando a alegria de conviver em novos ambientes, com novas pessoas, em novos contextos, novas experiências. É preciso que recuperemos a alegria de viver. Aquela mulher da parábola, quando depois de muito ter procurado, encontrou a sua dracma, ela ficou feliz, ela ficou alegre e ficou mais alegre do que antes, porque ela achou a sua dracma perdida, chamou suas amigas e fez uma festa. E então isso nos ensina que diante das perdas, nós precisamos investir para recuperar aquilo que pode ser recuperado e que é inaceitável, não é? Que deixemos essas perdas e fiquemos acomodados. E uma vez recuperado, nós precisamos perceber que diante de nós está um novo capítulo da nossa história e é por isso que nós precisamos celebrar aquilo que Deus nos dá a oportunidade de recuperar. É preciso que nos alegremos com aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Foi exatamente isso que fez Neemias, diante de um contexto em que Israel estava em ruína, Jerusalém estava em ruína. Deus usou Neemias para reconstruir as muralhas de Israel, as muralhas de Jerusalém, reconstruir o templo. E quando Neemias estava vivendo essa reconstrução, quando ele estava recuperando aquilo que foi perdido, ele então chamou o povo e decidiu celebrar e disse: olha, venham, comamos, bebamos e celebramos, porque a alegria do Senhor
a nossa força é preciso recuperar, meu querido irmão, minha querida irmã, a alegria de viver, porque a despeito de todas as coisas, em Deus tudo pode ser recuperado, vida que segue, inclusive vida que deve seguir com alegria, com entusiasmo, com fé, com esperança, porque em Deus é possível que tudo se faça novo. Então, ânimo, coragem para celebrar a vida, celebrar o hoje, celebrar a oportunidade de Deus, celebrar a alegria de viver. E se percebemos diante das situações as mais variadas, que são difíceis, não podemos esquecer. Por mais difíceis que sejam os momentos aqui, e por maiores que sejam as alegrias aqui, os momentos difíceis não se comparam com as glórias que Deus tem preparado para nós em Jesus Cristo, seu Filho. Os momentos mais alegres aqui não são para se comparar com as glórias e as alegrias do porvir. Então, enquanto Deus nos dá vida aqui, meu irmão, minha irmã, vamos viver com alegria, na perspectiva da fé e da esperança, no cuidado, na providência, na direção e das bênçãos do Senhor na nossa vida. E sempre guardando firme a esperança. Quando chegar o nosso dia, estaremos para sempre com o Senhor e então lá será plenitude de alegria. E aí eu estava refletindo se é importante recuperar perdas inaceitáveis, porque são coisas de grande valor. Nós precisamos lembrar que também devemos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que está diante de nós, aquilo que Deus já deu para cada um de nós, antes de perder. Nós não precisamos perder para valorizar, mas nós precisamos aprender a valorizar o que nós temos, o que Deus nos deu, antes de perder. E o que é que você precisa valorizar mais? O que é que você precisa, estimar mais, que já está diante de você? E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não espere perder alguém, não espere perder alguma coisa, não espere perder algo para que perceba o valor, mas desperte e valorize quem você já tem, o que você já tem, onde você está, antes mesmo de perder. Celebre aquilo que você já tem e digo, faça então o melhor que você pode fazer, com os recursos que você tem, no lugar onde você estiver, e assim você será um homem, uma mulher, você será uma pessoa mais feliz em Cristo Jesus. Então, para finalizar, recupere perdas inaceitáveis. Primeiro, recupere a motivação para vencer. Segundo, recupere o prazer de conviver. Terceiro, recupere sua intimidade com Deus. E, finalmente, recupere a alegria de viver. Vamos cantar um hino e, enquanto cantamos, refletimos, nos preparando para um tempo de oração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Diga a Ele, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu
Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Perdeu algo irrecuperável? Sinto por você e junto a você meus sentimentos. Perdeu alguém? Nossos sentimentos. Que Deus te dê graças para você aprender a lidar com isso, como disse o poeta Rubem Alves. Saudade é o bolso onde a alma guarda quem provou e aprovou. Você vai sentir a falta, sentimos a falta, e só a graça de Deus e a nossa oração é que Ele te fortaleça. Você perdeu algo e foi desconfortável, mas você já percebeu que aquilo que perdeu realmente não valia a pena, não deveria continuar na sua vida. Então esqueça, já passou, o passado fica no passado. Aproveite as novas oportunidades que Deus está dando para você. Perdeu algo irrecuperável? Não se acomode, não se acomode, não aceite. Como nós aprendemos, decida recuperar tudo aquilo que pode ser recuperável, que é inaceitável perder, que são coisas caras, preciosas, que farão toda a diferença na sua vida. Quero orar por você, a fim de que Deus te ajude e te abençoe. Dê força para você se levantar e, como a mulher que acendeu a candeia, que varreu toda a casa e procurou atentamente até encontrar sua moeda, você hoje decida recuperar aquilo que é inaceitável perder, aquilo que você não pode ficar sem, aquilo do qual vai depender toda a sua vida, que vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Decida investir, não aceite, decida recuperar, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra que vem ao encontro das nossas necessidades, ora para nos confortar, nos consolar, ora para nos corrigir, nos ensinar, mas também em muitos momentos, ora para nos encorajar, nos despertar a respeito daquilo que devemos fazer, que precisamos fazer. Pai, que a Tua palavra nessa noite possa mesmo cumprir o propósito para o qual ela foi designada. E que o Senhor, ó Deus, ajude o meu irmão, a minha irmã, a não aceitar as coisas tão caras que foram perdidas na caminhada. Pai, ajuda o Teu filho, a Tua filha a levantar-se neste momento, com fé, com ânimo, com coragem, com disposição, percebendo que o hoje é uma nova oportunidade do Senhor, para que o Teu filho, a Tua filha recupere aquilo que foi perdido. E ajuda, Senhor, o Teu filho em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a não nos acomodar, a não aceitar aquilo que é tão caro, tão precioso, que por alguma razão fomos perdendo na nossa caminhada. Em especial, Senhor, queremos recuperar a nossa intimidade com o Senhor. Porque assim recuperaremos também, ó Deus, a nossa motivação para vencer. Recuperaremos também, Senhor, o prazer de conviver com as pessoas. Recuperaremos também, Senhor, a alegria de viver, porque Tu és a fonte de vida, Tu és a fonte de alegria, Tu és a fonte de força, de ânimo, de encorajamento, de renovo. Tudo veio de Ti, Senhor, e Tu és a base, ó Deus, onde nós precisamos estar firmados, para que todas as outras coisas necessárias venham a acontecer. Por isso clamamos a Ti em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a recuperar esses bens, a fim de que vivamos no centro da Tua vontade, vivamos uma vida abundante, celebremos a vida como dádiva, como presente do Senhor, abracemos o hoje, o agora, como presente, como rica oportunidade do Senhor, Pai querido, e possamos caminhar com fé e esperança, com alegria, com sabedoria, com atitudes assertivas, para o amanhã que o Senhor tem reservado para nós, em nome do Senhor Jesus, oramos com gratidão, amém, amém. Louvado seja Deus, que seja assim comigo e com você, que sejam recuperados
os bens que porventura ficaram perdidos na nossa caminhada. Hoje é o dia de recomeçar. Então, recomece, valorize o que já tem e recupere tudo aquilo que vale a pena ser recuperado em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Gratidão, gratidão. Gratidão pelo nosso querido Léo que está conosco hoje. Gratidão pela nossa equipe ali, a Priscila, a Cacá, né, a Alice, o Tiago, que é um varão ali dando suporte, e o nosso diácono Roberto, equipe de gente boa. Então, gratidão. Gratidão, vocês, amados irmãos e irmãs da IPI Central de Cuiabá. Saudades de todos e de todas, né? Gratidão aos nossos amados da IPI de Jucimeira, também saudades dos nossos irmãos. Gratidão aos nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham em outras regiões. Deus abençoe a vida de cada um, rica e abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos terminando o nosso culto, declarando sobre a sua vida as ricas bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a alegria, o renovo do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço e até quarta-feira em nome de Jesus.